Olá, Sandra Bertotti aqui, e hoje eu gostaria de convidar você a pensar um pouquinho sobre o seu planejamento para esse ano de 2020. Independentemente de você ser empreendedor ou CLT, trabalha para alguém, você tem seu próprio negócio, ou você é funcionário de alguém, como que você pode começar a planejar os objetivos, metas, sonhos que você já definiu, sabe que quer muito fazer esse ano? Nossa mente, nosso lado inconsciente, precisa muito de meta e prazo o tempo todo. Porque se a gente não sabe onde vai chegar, a gente é levado pelo vento. Então, é importante a primeira etapa a gente saber exatamente quais são os sonhos, os planos que Deus deu para você, os planos que Deus colocou na sua vida para que você viva, para que você faça. E a partir daí, se imagina pensar como que eu vou colocar esses planos para esse ano em prática. A fé sem obras é morta, ou seja, se eu acontecer, mas eu não tenho obras, não faço, não me coloco em movimento, a gente não vai ter os resultados. Então sempre é uma junção de acreditar e colocar em prática. Ao mesmo tempo, se você só faz e não acredita, você vai se arrastar, fazer duvidando. E se você faz algo duvidando, você começa a imaginar que o que eu estou fazendo que eu tenho dúvidas, eu me arrasto, eu levo mais energia, eu acabo me desgastando muito mais, porque eu não tenho certeza se é aquilo que eu quero, e aí você começa a se auto-sabotar. Então, o primeiro ponto que é importante a gente pensar é o que você realmente quer colocar em prática. O que falta acontecer para que você tire todas as dúvidas de que aquilo realmente é algo que você quer fazer. Quando a gente tem dúvida, a gente não tem de que tudo aquilo que a gente está fazendo realmente está alinhado com aquilo que nós somos, com aquilo que é da vontade de Deus, de repente, para a nossa vida, com aquilo que de repente você realmente sabe que é o que você vai querer colher no futuro. Porque tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. E nem sempre a gente tem ideia de como vai ser a colheita. Às vezes a gente começa a plantar algo e no meio do caminho a gente vai descobrindo que aquilo é um pouquinho diferente ou a colheita é um pouco diferente do que a gente imaginou. Mas a gente consegue sim saber quais são as sementes que a gente sempre planta, que consequentemente a gente vai ter o fruto daquela específica semente. Então, quais são os planos que você quer para 2020? O que você quer colocar no papel hoje para que esse ano você possa construir resultados melhores na sua vida? Sempre tirar algo da mente, vamos colocar no papel. Eu convido você a pegar um papel e colocar as metas que você quer atingir para esse ano. Eu quero de repente desenvolver um trabalho melhor, eu quero de repente fazer um curso, eu quero melhorar minhas habilidades em determinada área, de repente eu quero ter uma comunhão maior com Deus, eu quero ter um relacionamento com alguém, com a familiar ou com as pessoas que eu conheço. O que você quer? Pensa naquilo que você mais quer para que você possa estar definindo, colocando no papel aquilo que Deus já colocou no seu coração, mas que você precisa desenvolver, você precisa conquistar, você precisa, assim como a gente vê naquela passagem do passarinho, né? Olha as aves, elas não semeiam nem colhem, mas Deus as sustenta. Então Deus coloca árvores frutíferas para que o passarinho voe, busque a semente, faça seus ninhos e consiga ter uma parte específica dele, porque é o passarinho que vai olhar ali os perigos, é o passarinho que vai se movimentar para buscar o alimento que Deus já colocou ali. Então, quais são os pontos que você precisa desenvolver hoje? As habilidades, aquilo que é melhor, que você sabe que precisa fazer. Se a gente deixar solto, não mensurar, não colocar no papel, até porque mensurar é o primeiro ponto de gerenciamento. Se eu não mensuro, eu não sei como gerenciar, porque se eu não mensuro, como que eu vou gerenciar alguma coisa? Está solto na minha mente. Então dá a impressão que se está solto na minha mente, eu vou fazendo. E aí dá a impressão que eu tenho muita coisa para fazer e na verdade parte desses pensamentos apenas estão ocupando a minha mente, não tendo ações para que eu possa produzir. É importante a gente colocar no papel para que a gente consiga organizar o que a gente quer fazer. E tudo que a gente fizer é importante ter uma etapa, início, meio e fim. Qual que é a fase do início? Quanto tempo eu vou levar para fazer essa atividade? Então, por exemplo, eu vou desenvolver um trabalho, que eu vou fazer o primeiro passo? O que eu preciso fazer como primeiro item para que esse trabalho até o final do ano possa ser realizado? Então, coloca no papel quais são os itens que você realmente acha que qual que é o prazo a cada 3 meses? Então, nos primeiros 3 meses eu vou fazer esses itens.
Nos próximos, já vou estar no segundo nível, vou fazer outros itens. E depois que você colocar todos esses itens, mês a mês, no planejamento, então o planejamento você pode fazer numa folha de sulfite, como você achar que é melhor. Olhe de novo para o que você colocou de meta e faça a seguinte pergunta. O que eu coloquei de meta, o que eu coloquei de ação para ser feito, realmente é o suficiente para que eu consiga chegar lá? Porque às vezes a gente coloca metas muito diferentes, né, do que aquilo que a gente coloca de ações para fazer. Então você precisa colocar ações específicas que realmente vão te levar a atingir aquela meta. Agora, independente de você estar no mundo empreendedor, de você desenvolver o seu negócio, de você trabalhar para alguém, ser CLT, você precisa descrever, a gente precisa alinhar, aprender a alinhar as ações que nós fazemos com os resultados que nós queremos. O que nós fazemos não vai nos levar ao resultado que nós queremos. É incrível, mas quando a gente aprende a alinhar isso, as coisas começam a melhorar. Porque se eu olho para aquelas ações que eu defini, olha, essas ações que eu defini são ações que na prática não vão levar aquele resultado, como que eu vou obter aquele resultado? Então, se eu não parar e observar conscientemente se aquilo que eu estou fazendo realmente vai me levar àquilo que eu quero, não vou ter resultado no final. Vou dar um exemplo. Eu quero eliminar 10 quilos. Então, quais são as ações que eu vou fazer para isso? Eu vou parar de comer pizza. Ok, mas você vai parar de comer outras fontes de carboidrato, você vai fazer uma dieta, você vai realmente fazer atividade física. Ou seja, só parar de comer pizza não vai te levar a você eliminar 10 quilos em determinado tempo. Percebe que a gente precisa alinhar o que realmente na prática vai nos levar a ter aquele resultado que nós buscamos? E como que a gente faz para saber de tudo que eu estou descrevendo ali? Olha, para que eu consiga, um exemplo, eliminar 10 quilos, eu preciso fazer dieta certinho, eu preciso fazer atividade física, eu preciso mudar a minha mentalidade, ver que é uma qualidade de vida e não é só até perder, não, é a partir de hoje vou ter uma qualidade de vida melhor. Então, tudo que você definir para que você chegue em algo diferente do que você chegou até hoje, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa passar a pensar de uma forma diferente. Porque se você continuar pensando da mesma forma, você vai ter os mesmos resultados. É incrível, mas quando a gente fala sobre isso, não é só as ações, porque você pode desenvolver um hábito novo, um hábito ou outro novo. Só que se você não mudar a forma de pensar sobre isso, não transformar sua mente, não buscar pensar, olhar para a mesma situação de outra forma, ter uma outra visão do que você está fazendo, a tendência é que você não tenha uma constância naquilo. Então, se você não tem uma constância, você não vai ter um resultado naquilo. Tudo que é novo é mais difícil de ser feito. Até porque a gente sabe que começar algo novo é trabalhoso, a gente não gosta, sai da zona de conforto, então tem que ter muito empenho, porque a gente quer se manter onde a gente está, porque é mais seguro, mesmo que a situação não seja tão legal assim. Então, o desafio maior é a gente realmente conseguir sair de onde nós estamos, começar a pensar de forma diferente, começar a agir de forma diferente, começar a caminhar para fazer coisas que a gente nunca fez, mas principalmente pensando com uma outra mentalidade, ou seja, vendo a mesma situação de outra forma. Se eu não começo a olhar aquela situação de uma outra forma, eu não vou ter o mesmo resultado. Eu não vou ter novos resultados que eu quero. Um exemplo do que nós falamos sobre a perda de peso, por exemplo. Se eu ficar olhando, eu vou fazer esse sacrifício até eliminar 10 quilos, você não mudou sua mentalidade. Você vai estar só se martirizando, só judiando de você mesmo. Agora, o que é mudar a mentalidade nesse exemplo? Olha, a partir de hoje eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Porque se outra forma de viver é melhor do que a minha, por que eu não vou mudar? Por que eu não posso me permitir viver algo novo só de falar que eu tenho razão numa forma, numa conduta, de repente um hábito antigo? Então quer dizer que eu posso experimentar coisas novas que são boas, que claro que racionalmente refletindo sobre isso é melhor para minha vida, por que eu não vou me permitir mudar? Então a mudança de mentalidade para que eu tenha mais qualidade de vida, o que eu tenho que fazer? Legal, melhorar a alimentação, entender que alguns alimentos não são tão bons assim, equilibrar a quantidade de alimentos, os horários, fazer atividade física que ajuda muito o metabolismo, ajuda muito para que você se sinta melhor.
Então, mudando a mente, transformacional, aí você vai ter novos resultados, porque não vai ser penoso, porque você mudou sua estrutura mental. E claro que no começo é estranho, no começo a gente tá tão acostumado a ser como a gente era antes, mas é importante identificar que às vezes a gente tem hábitos que nos levam a, nos condicionam, né? Nos levam a agir de uma forma constantemente que não é o que a gente é, mas é aquilo que a gente está acostumado durante muito tempo, de repente muitos anos, a ser daquela forma, mas não necessariamente nós somos assim, mas nós estamos assim durante um tempo. Agora, é importante pensar o que tem a ver com o seu perfil, porque o seu perfil é o seu funcionamento e nós mudamos até características de perfil de acordo com o meio, de acordo com a necessidade, com as habilidades novas que você desenvolve. E você pode sim mudar hábitos, que é como se fosse um outro nível, né? Vamos imaginar que a mente está no primeiro nível, a forma de pensar. E aí as mudanças, os comportamentos e os hábitos estão no nível de consequência da forma com que você pensa. Então, os novos pensamentos que você precisa adotar para que você possa começar a colocar seu planejamento para 2020 na prática. Às vezes a gente fica pensando, eu preciso fazer tais coisas. Tudo que a gente justifica, a gente explica algo para poder não entrar em ação. Porque nossas ações, constantemente, né, a gente começa a agir, a falar, a colocar algo em prática, a ter obras, quando a gente para de se justificar. Então, vamos pegar um outro exemplo. A gente falou um pouquinho sobre essa ideia aí da perda de peso, mas vamos imaginar um outro exemplo. Vamos supor que, de repente, eu queira, estou numa empresa e eu não sei se eu tenho um plano de carreira, não sei se eu quero mudar para uma outra empresa, e aí eu começo a viver ciclos. Então, de repente, eu estou numa empresa, começo a me desenvolver, chega um ponto que eu preciso sair da zona de conforto. Então, se eu sair da zona de conforto, vai doer, porque sempre crescer dói. Então, eu não quero crescer. Consequentemente, o que vai acontecer? Quando eu estou prestes a sair da zona de conforto, eu vou começar a me auto-sabotar. Eu começo a pensar, não, peraí, mas será mesmo que eu vou fazer isso? Não, essa empresa não tá legal. Aí a gente começa a ver todos os pontos ruins vinculados ao nosso redor, ao nosso contexto, para que a gente simplesmente se justifique ou convença a nós mesmos, né, de uma forma errada até, que a gente não precisa mudar. Então, ou seja, a tendência é, eu vou sair desse ciclo, então eu vou deixar as coisas que eu estou fazendo, de repente eu vou deixar a empresa, eu quero mudar para uma outra empresa, não tá legal aqui, ou quero mudar de relacionamento, quero mudar de casa, de cidade, enfim, quero mudar de coisas, porque eu acho inconscientemente que já chegou no patamar de mudança, então eu já desenvolvi até o ponto que eu estou prestes a sair da zona de conforto. Agora, se eu não quero tudo para que eu me mantenha confortável, seguro, onde eu tô. Então, qual que é o ponto específico? Se eu tô ali de uma forma segura, confortável, não preciso mudar. Então, eu vou fazer o quê? Vou me auto-sabotar, vou querer viver de novo, começar um novo ciclo, novamente em outro lugar, com coisas parecidas, mais diferentes, para que eu possa me desenvolver novamente até chegar no mesmo ponto em que eu estou prestes a sair da zona de conforto. E aí, novamente, vou ter tendência de me auto-sabotar e pular para um outro ciclo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente olha para a nossa vida, e eu convido você a fazer isso agora. Olha para a sua vida, o que você já viveu nos últimos anos? Quais foram os ciclos que você já viveu? O que você percebe que se repete na sua vida constantemente? Quais são os pontos que você priorizou? Quais são os pontos que você se justifica? Quais são os pontos que você levou em conta? E o que mais se repetiu? Então, às vezes, que a gente não quer tomar para que a gente possa ter novas situações na nossa vida. Então, o próximo passo, às vezes, está exatamente naquela decisão que você não quer tomar. Nem sempre é fácil a gente tomar decisões, até porque quando envolve toda a questão emocional, o que a gente sente, o que a gente põe de valores, princípios, claro que nossos princípios e valores são inegociáveis. O que você acredita, o que você tem de integridade dentro de você, o que você valoriza como pessoa. Mas, às vezes, a gente precisa tomar decisões que doem um pouquinho para ajustar outros pontos que você precisa desenvolver. Quais são as decisões que você hoje está adiando e que você precisa tomar
porque você sabe que a consequência, ou sabe que os resultados vão doer, mas que vai gerar um crescimento em você. Então, quando a gente começa a pensar, como que eu posso quebrar um ciclo? Como que eu posso me permitir viver algo novo? Algo que eu quero muito viver, alguns sonhos que Deus já te deu, que você quer desenvolver, que você percebe que já está diante de você, mas que você precisa tomar atitudes diferentes para que aconteça. Quais são os sonhos que você quer desenvolver nesse 2020? O que você percebe que você precisa fazer e que você está adiando? Ai, mas quando a gente pensa em sabotadores, né? O que são sabotadores? Pensa nos aqueles pensamentos que vêm chatinhos na nossa mente, que querem fazer com que a gente desista dos sonhos, das novas situações, de umas situações melhores que de repente a gente quer viver, porque a gente fica em ciclos mentais o tempo todo. Então, o que é sabotador? Tudo aquilo que eu penso de preocupação, que ocupa a nossa mente de uma forma maior do que deveria ocupar, e que de repente está atrapalhando, te impede de agir. Então, eu vou pegar um exemplo básico de sabotadores, só para que agora a gente possa entender o conceito de um sabotador. Vamos imaginar que a gente vai atravessar a rua. Então, o que é o sábio? O que é a minha mente racional saudável? Olha para os dois lados, não vem carro, atravesso a rua. Ok, não me travou em nada. Eu pensei o suficiente, segura e atravessei. O que é um sabotador? Eu olho para os dois lados, não vem carro. Aí eu começo a entrar no campo dos sabotadores. Mas e se vier um carro rápido? E se de repente ele vem rápido e me atropela? E se eu caio de boca no chão, vou ter que ir para o hospital? Ah, não, mas eu acho que é perigoso, então eu não vou atravessar a rua, eu atravesso amanhã. Percebe que aí vem uma procrastinação, eu adiei, deixei de fazer algo que eu deveria ter feito, porque eu fico pensando na pré-ocupação, ou seja, começo a entrar num campo de pensamentos de algo que talvez aconteça, mas que não necessariamente vão acontecer. Até porque a psicologia já fala que 90% do que a gente pensa, planeja, acontece diferente do que a gente planejou. Então, se na prática, tudo que você planejou, imaginou, só 10% vai acontecer exatamente como você pensou, por que eu vou simplesmente me permitir gastar toda uma energia para pensar em coisas que são probabilidades que podem nunca acontecer simplesmente por medo de atravessar a rua, que é esse exemplo. Mas como a gente tem medo, tudo bem, porque somos seres humanos. Só que é importante, constantemente, a gente estar alinhando dentro da gente. Peraí, qual que é o meu medo de hoje? Quais são os medos que você tem hoje? O que você tem medo que aconteça hoje? Esse medo, ele é apenas um alerta que vai te deixar seguro, segura, que está tudo bem a gente ter medo, porque é o medo que nos mantém seguros. Então, a gente precisa sim ter medo de certas coisas, que é um alerta, mas ele está em excesso? Como que eu posso identificar se o meu medo está em excesso? Você consegue perceber se os medos que você tem, eles têm fundamento? Eles te travam de alguma maneira? Eles te travam no sentido assim de, peraí, eu tenho medo, racionalmente falando. Primeiro ponto, a gente avaliar. Eu tenho medo de atravessar a rua. Legal, ou seja, pode existir um risco? Pode. Só que tudo na vida, constantemente, a gente toma decisões baseado em avaliação de riscos. Naquele momento que você for atravessar a rua, você olhou, é o suficiente? Você viu que não vem nenhum carro e você calculou rapidamente no seu inconsciente o tempo que você leva para atravessar a rua até que não vem nenhum carro, porque a distância entre, sei lá, a rua de que poderia vir um carro rápido e a outra, você já teve uma ideia de que é o suficiente para você atravessar a rua. Então, é possível você ter um medo suficiente, ou seja, se permitir estar com medo de algo até um certo ponto que não te trave. Agora, se você tem um medo que você não consegue identificar, que vem do outro lado da rua, vai vir de uma velocidade muito maior, você não consegue identificar se o carro que vai vir uma velocidade tão grande que você não vai conseguir atravessar a rua. Até considerando todo o contexto, né? Quantos quilômetros por hora tem lá na rua, todo o contexto que você tem, que você está vendo. Aí você percebe que o medo está em excesso. Agora, pegue esse exemplo e comece a levar para sua vida. Quais são os medos que você mais tem? Quais são os medos que mais te travam? O que você acha que é preciso fazer? O que é preciso acontecer para que você possa diminuir esse medo? Quando a gente estuda um pouquinho sobre medos, a gente vê que o que faz com que a gente diminua o medo que nós temos é você ter aos poucos contato com esse medo. Então, vou dar um exemplo. Quem tem muito medo de aranha, por exemplo. Se você começar a olhar a aranha, ela é pequenininha, tá no cantinho. Você tá ali, você pode se prevenir para que você não seja picado por tipo de medo.
Ai, de repente você pode ver que a aranha é pequenininha, você é maior que a aranha. Agora, se você não se colocar em risco, ou seja, você não vai estar perto de uma aranha, ou se você vê uma aranha, você já vai eliminar a aranha. Então, faz sentido que você está fazendo o suficiente para não se colocar em risco, para não ser picado pela aranha. Então, consequentemente, o seu medo não precisa ser maior do que isso. Seu medo não precisa ser maior do que você não se colocar em risco por causa da aranha. É um pequeno exemplo, mas eu tenho certeza que você pode estar levando esse exemplo para aquilo que você tem mais medo. Você precisa, por exemplo, entender se aquilo que você tem medo, por que te dá o medo? Qual que é o fundamento? Por que você está sentindo esse medo? E o que você precisa fazer para que esse medo diminua? Ter contato com isso ou saber mais sobre isso? Porque quando a gente começa a estudar racionalmente o fundamento desse medo, esse medo vai diminuindo. Porque sempre, vamos imaginar que a nossa mente sempre ela é lado racional e emocional. Emocional, tudo que eu sinto, o que eu tenho de intuição, os meus sonhos. Só que emocional, ele é uma esponjinha, ele absorve constantemente regras de todo mundo que a gente passa perto e ele não sabe o que é uma regra. Então ele vai seguir regras. Agora o nosso lado racional, que é o que a gente está fazendo agora, vai nos ajudar a pensar, a refletir sobre os medos que nós temos, por exemplo, refletir sobre o planejamento desse ano, o que a gente quer fazer, que a gente tem mais medo, o que a gente quer fazer e pôr em prática, que a gente tem receio de colocar em prática. E a gente precisa raciocinar, a gente precisa mais profundamente entender de onde vem o medo, entender o porquê que eu não estou me... Algumas coisas que eu quero muito fazer esse ano. Quais são os planejamentos que você quer colocar no papel? Porque quando a gente tem medo, vamos falar sobre procrastinação também. Quando a gente tem medo, a gente não se permite nem colocar no papel o que a gente quer planejar e fazer para esse ano. As ações que nós sabemos que precisamos fazer que nos travam. Então, olha que interessante. Medo e sabotador, eles andam juntos. Agora, se eu não defino dentro de mim, dentro da minha mente, coração, se eu não consigo alinhar o que eu tenho dentro de mim para que eu possa realmente colocar tudo isso em prática, eu vou ficar com uma ação maior. Por quê? Se eu não decido fazer alguma coisa, eu não preciso me responsabilizar por aquilo. Então, se eu decido fazer algo, eu vou ter que, consequentemente, me responsabilizar pelas ações e resultados daquilo. Agora, se eu não decido, tudo bem, eu não vou precisar me responsabilizar. Só que a gente se perde dentro da procrastinação, ou seja, não vou atravessar a rua agora não, porque se eu não decidir atravessar a rua, eu não vou me responsabilizar se vier um carro me atropelar. Agora, se eu tiver que atravessar a rua, eu posso correr o risco de atravessar a rua. Só que também eu não paro para pensar que se eu não atravessar a rua, pode acontecer outra coisa comigo, de repente, sei lá, eu posso ser atropelado na calçada, estou dando alguns exemplos. O que eu quero dizer é o seguinte, nem sempre você vai evitar riscos, evitar que coisas aconteçam com você, porque você simplesmente não quis dar um segundo passo, não quis agir em direção aos seus sonhos, não quis arriscar com algumas coisas que você sabe no fundo que você quer arriscar, que você levou em conta as coisas que você precisava levar, então precisa pensar sobre o que você quer, você precisa alinhar os seus sonhos, você precisa alinhar o que você tem de princípios e valores, até porque nossos princípios e valores não são negociáveis, então você tem dentro de você o que você acredita, tudo aquilo que você já tem dentro de você, que você sabe que é importante para você, você tem que levar como um pilar. E aí você precisa alinhar com as outras coisas que você mais busca. O que eu quero buscar de desenvolvimento, o que eu quero buscar de sonhos para serem concretizados em 2020, como que eu posso fazer para alinhar tudo isso? E mais do que isso, convido você a pensar, não sei qual é a sua religião, mas eu convido você a pensar e se alinhar com Deus, porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, se o que eu estou vivendo eu sinto paz, se você sente paz com o que você tem hoje, com o que você está vivendo, faz sentido que se você tem paz e se você alinhou com a vontade de Deus, orou, entre em contato com Deus em pensamento, Ele está pronto para te ouvir. Deus está sempre pronto para ouvir todas as pessoas que buscam Ele em espírito e em verdade, de coração verdadeiro, de coração quebrantado. Então pergunte para Deus, peça para que Ele te oriente, peça para que o Espírito Santo te oriente, para o que você deve fazer, para que você ponha em prática os sonhos que são de acordo com o alinhamento da vontade dEle, o que Ele quer para você, porque Deus quer o melhor para você. Tenha certeza que o que Ele desenhou, o que Ele quer para você é o melhor. E se você sentir paz dentro do seu coração, e você colocou diante de Deus e você alinhou, e o que você vai viver, você vê que está dentro do que Deus quer, do centro da vontade dEle para você,
você vai sentir paz e você vai ver que o que é da vontade de Deus é bom, perfeito e agradável. Agora, se não está sendo tão bom, tão perfeito e agradável assim, como que você pode fazer para confirmar se isso realmente é bom para você ou não? Como que você pode fazer para realinhar, adequar? Até porque quando a gente fala de sonhos, a gente precisa viabilizar os sonhos. Não basta só ter um sonho muito legal para ser vivido. Você precisa fazer com que ele seja viável. Então, um sonho só pode ser concretizado quando você viabiliza esse sonho. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um sonho de ter uma empresa, por exemplo. Eu quero ter uma empresa de tal área, tal assunto. Legal. Começa a fazer isso em prática, começa a colocar em prática, de repente experimentar, começar a ir atrás das coisas. Só que, de repente, eu tenho uma primeira experiência e não deu muito certo. Não quer dizer que o seu sonho não é viável. Quer dizer que você precisa ter melhores ferramentas para que esse sonho se torne viável. Então, é importante a gente conseguir identificar a diferença disso. Nem sempre o que é inviável é o sonho. Às vezes é a forma com que você estruturou ele. E isso você pode aplicar para tudo. Uma empresa, de repente, se você é empreendedor e tem um sonho, quer colocar isso no papel. Eu quero planejar uma viagem, eu quero melhorar relacionamento, eu quero ter uma educação melhor com meus filhos, com as filhas, eu quero ter uma estrutura melhor familiar. O que você quer colocar de sonhos que você precisa viabilizar? Então, viabilizar, tornar viável, é fazer, adaptar, colocar as ferramentas necessárias para que aquilo melhore, para que aquilo entre num fluxo de funcionamento que você consiga não ter desgaste. Você entrar em flow, alta performance, não ter desgaste, é você fazer as coisas fluírem de uma forma natural. Então, sempre nós vamos precisar pensar, refletir sobre as coisas, fazer pequenos ajustes para que esses pequenos ajustes nos ajudem a viabilizar, a melhorar aquilo que a gente está fazendo. Agora, convido você a pensar que área que você quer colocar em prática, que você ainda não colocou. Quais são os sonhos que você quer realmente colocar em prática para esse 2020, que você não colocou? E comece a pensar nesse sonho. É importante a gente pensar agora o que é projeção, porque às vezes a gente fala, imagine projetar o seu futuro. E na nossa mente é necessário você começar a desenhar, imaginar como seria. Por que é importante a gente pensar, se imaginar fazendo aquilo? Porque aí você vai começar a buscar no seu inconsciente, seu inconsciente vai trazer possíveis informações do que você precisa sobre aquilo. Simples assim, simplesmente por isso. Então, comece a pôr no papel agora. O que eu quero? Quais são os sonhos que eu mais quero desenvolver em 2020? Eu quero uma empresa, quero abrir uma empresa, eu quero ter certeza se eu vou continuar CLT ou se eu vou abrir uma empresa. Até porque se você se permitir, até hoje você, por exemplo, a CLT, você se permitiu até hoje ter uma estrutura mental de funcionário dentro de uma empresa trabalhando para alguém. Se você agora começou a se envolver para ser um empreendedor, você não vai perder o que você já tem. O que você já tem está com você. Sua mente, sua forma, sua estrutura, seus pensamentos, suas experiências. Ninguém nunca vai tirar isso de você. Mas se você está começando a desenvolver o lado empreendedor seu, você precisa começar a pensar também como empreendedor. Que empreendedor é você empreender, aplicar retorno, começa a desenvolver, começa a adaptar. Você constantemente vai estar em movimento para você viabilizar o seu negócio até que ele seja viável e aí você vai definir o seu crescimento, até que ponto eu vou chegar, onde eu vou chegar, como que eu vou chegar lá, o que eu posso fazer para chegar lá, quais são as ferramentas que eu posso usar ou não. E aí você pode expandir o seu negócio de acordo com o que você vai definindo como meta. Por isso que nós precisamos sempre imaginar um futuro dentro daquilo que é o nosso sonho. Agora, pensa no papel ainda, que você pode estar com uma folha de sulfite. Imaginar, nos próximos 3 meses. Pegue o seu sonho. Comece a destrinchar, escrever. Olha, se eu quero abrir uma empresa, ou se eu quero, por exemplo, definir se eu quero ser CLT ou ter uma empresa. Vamos pegar esse exemplo. O que eu preciso fazer para que eu consiga definir dentro de mim, da minha mente, o que é necessário, o suficiente para eu decidir. Porque a gente só não decide as coisas porque a gente não tem informação suficiente. Quando você tiver informação suficiente, vinda de experiência, contato com pessoas, contato com aquilo, você vai ter informação suficiente para decidir alguma coisa. Então, comece a pôr no papel. Eu preciso, de repente, entender o porquê que eu faço o que eu faço, porquê que eu estou dentro daquela empresa, porquê que eu trabalho com essa função, com esse tipo de carreira que eu tenho.
Comece a buscar dentro de você os porquês. Por que você faz o que você faz? Qual que é o motivo maior? Ah, eu faço só para me manter? Quando a gente só tem um trabalho só para se manter, a gente não consegue ter uma satisfação completa. Então, por que a gente não consegue ter uma satisfação completa? Porque a gente trabalha só para estar lá, cumprir o horário e a gente se sente que não tem uma motivação de você fazer aquilo. Então, pensa um pouquinho mais a fundo. Por que você trabalha com o que você trabalha? Você só vai amar o que faz se você tiver um propósito definido. Aí eu trabalho para ajudar pessoas. Eu trabalho porque, para mim, a maior alegria é ver a pessoa se desenvolver, é ver a pessoa, de repente, deslanchar, ver o crescimento da pessoa. Tudo isso que pode estar melhorando no negócio dela. Então, esse é o motivo pelo qual você faz o que você faz. É um exemplo. Por que você ajuda as pessoas com o teu trabalho? O que você faz que você percebe que melhora cada vez? Então, obrigada aqui pelo bom dia, Ivan. Muito bom ter sua mensagem aqui. Eu até não consigo ver quem está online, mas eu consegui ver a mensagem. Então, obrigada por estar aqui comigo. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode mandar aí que a gente vai conversando. Agora, pense no seu trabalho. Por que você faz o que você faz? Eu só consigo definir o que eu quero viver dos sonhos que Deus me deu se eu definir dentro de mim quais são os propósitos, qual que é o objetivo disso, onde eu quero chegar com isso. A gente não pode fazer sonhos simplesmente porque tem que ser feitos. A gente precisa fazer porque dentro da gente tem uma coisa mais forte que nos faz estarmos alinhados com a vontade de Deus, claro, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida, mas quais sonhos você quer desenvolver? Deus sabe que você pode escolher, até a Bíblia fala, escolhei os melhores dons, escolhei, ou seja, vou pôr vários disponíveis para você, mas escolha o que você quer desenvolver, porque a gente não vai conseguir, na nossa vida que é tão rápida, desenvolver todos os sonhos disponíveis, a gente vai precisar escolher. Como a gente vai fazer para escolher? Quais são os sonhos que mais ardem o seu coração? Quais que você mais vai frutificar? O que você vai fazer que vai te ajudar muito no seu negócio? O que você vai fazer que você vai ter tanta vontade de estar no seu negócio a ponto de que se der alguma coisa errada você vai estar lá. Agora, se você não souber muito bem o porquê que você faz, ou eu entrei nesse emprego, eu vou levando, eu tô ali, de repente ganho o X e tô me mantendo, pelo menos eu tô me mantendo. Percebe que o seu pensamento já está te limitando a você não ter satisfação de estar ali? Então, pensa qual que é a motivação maior para você fazer o que você faz, para você estar no seu trabalho, ou para você buscar um sonho que você quer buscar e colocar no papel nesse 2020. Então, só você pode desenvolver sonhos para ser feito. Ninguém mais vai poder viver a sua vida por você. E quanto mais você entender que é você que é responsável pelas suas ações, você que é responsável pelos seus sonhos, mais fácil vai ser de você agir. Porque a gente sempre precisa lembrar, fé sem obras é morta. Se eu acredito, tenho fé, mas eu não estou agindo, eu não vou ter resultado. E também se eu estou agindo sem fé, a gente precisa alinhar, entender que esse conceito, esse versículo, fé sem obras é morta. Se eu acredito, eu preciso agir. Então, o que você mais acredita? O que mais você quer fazer? O que você quer colocar em prática para que dê tudo certo? Aline, bom dia, tudo bem? Muito bom ter você aqui também. Seja bem-vinda. E vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão de propósito. Por que você faz aquilo que você faz e por que você realmente vê que o que você faz tem transformação, faz a diferença na vida das pessoas? Então, para que a gente possa identificar esse propósito, busque se alinhar com Deus, porque só Deus sabe o que é melhor para você. Independente da sua religião, feche os olhos e busque a presença dele, porque ele está sempre aberto a conversar com aqueles que estão de espírito quebrantado, de coração aberto, porque Deus ele ouve a oração e o coração daqueles que o buscam. E a partir do momento que você definir aquilo que Deus tem para você como propósito, como que você pode pôr em prática? E aí entra uma questão muito importante. A gente, como ser humano, precisa se desenvolver. O que você precisa fazer hoje que você ainda não fez, que você sabe que é necessário para você fazer o seu trabalho da melhor maneira? Então, às vezes a gente procrastina porque a gente não quer decidir alguma coisa, às vezes a gente tem pensamentos sabotadores que nos impedem de fazer algo. Até esse exemplo que a gente viu no começo de atravessar a rua. Pensa aquilo que você mais quer colocar em prática, aquilo que você mais sabe que quer reagir e ter aqui nesse ano de 2020 e que você ainda não se permitiu. Você só vai ter resultados diferentes fazendo algo que você nunca fez. Então, o primeiro ponto que é sempre falar, mas eu já estou fazendo, eu já estou tentando, já fiz de tudo. Calma.
Se você está tentando, você não está fazendo, porque nossa mente é assim. Se eu uso a palavra tentar, precisar, querer, eu estou tentando fazer algo, mas é o mesmo que falar assim, eu estou só me desgastando porque não é para fazer. Porque se você realmente quisesse fazer, você faria, eu estou fazendo. Aí não tem trava. Então, se eu falo, eu estou tentando, é uma força sua lutando para fazer, uma força para te impedir. Porque eu só posso tentar, não posso conseguir. Então, a gente às vezes usa palavras que a gente não tem noção do quanto que o nosso inconsciente precisa ali de estímulos diferentes. Bom dia, Luciano, tudo bem? Seja bem-vindo também. E, gente, se vocês tiverem alguma pergunta relacionada sobre isso, podem mandar aqui que a gente vai conversando, trazendo informações aqui de coaching, de desenvolvimento humano, que podem ajudar você no seu negócio, na sua vida, na sua vida profissional. E vamos imaginar um pouquinho sobre essa questão da mente. Se eu estou tentando fazer algo, eu estou mandando uma mensagem para o meu inconsciente. Não é para você conseguir, é só para você ter desgaste. Porque se você realmente quiser fazer, eu estou fazendo. Eu faço. Então, eu convido você a fazer um exercício. Pegue uma caneta que está perto de você e tente pegar a caneta, mas você não pode relar nela. Aí pense em fazer de tudo para você pegar a caneta ao máximo, gastando suas forças ao máximo para você pegar a caneta, mas você não pode relar nela. Você vai ver que você vai gastar uma energia enorme de uma mão tentando pegar a caneta, só que você não pode relar nela, que é o comando, então você vai só se desgastar. Agora, a partir do momento que você simplesmente, pega a caneta, pegar a caneta e você não vai gastar mais energia do que o necessário. A gente precisa entender que na nossa mente é assim. Sempre que você se dispõe a fazer alguma coisa e não te trava, você não tem sabotadores, não tem pensamentos contrários que te impedem de agir, porque você decidiu realmente fazer aquilo, você vai lá e faz. Não, eu tô fazendo. Agora, quando a gente tá só se auto-sabotando, a gente usa essas frases, eu tô tentando. Então, perceba, se você usa muito em determinados sonhos, que você percebe que estão travados. Eu tô tentando fazer isso, já tentei de tudo. Nossa, já tentei de tudo, já falei com a pessoa, não consigo me comunicar direito com ela. Isso no negócio, já tentei fazer aquilo, mas não dá certo. Se você usa muito a palavra tentar, é porque você está só se desgastando. Porque se você decidir fazer, aí eu vou fazer. Eu vou fazer da melhor maneira possível. Eu vou achar uma forma com que a pessoa me ouça. Eu vou achar uma estratégia diferente para que aquilo se resolva. A gente foca na solução. Tira a questão e o foco daquela mente, né, de ficar só procrastinando, só se preocupando, só se ocupando, ao invés de produzir, e foca no que tem que ser feito. Agora, perceba nas suas falas. Por que é importante a gente saber o que a gente fala? É incrível, porque tudo que você fala, você solta regras inconscientes. Então, constantemente, vamos imaginar, eu estou falando aqui, vou dar um exemplo. Eu estou desenvolvendo um projeto, mas eu já tentei de tudo para colocar ele em prática, mas nossa, já estou desistindo porque não está dando certo. Estou dando um exemplo. Faz sentido o que eu coloquei na frase, estou tentando de várias formas, ou seja, já me desgastei o suficiente a ponto de quase desistir? Então, é importante pensar, você só está cansado porque você talvez esteja usando estratégias erradas, porque talvez falta você identificar quais são seus princípios e valores diante daquilo, se aquilo realmente vai glorificar Deus, se aquilo vai melhorar a tua vida ou não. Por que você está travando? Porque se você identificar, der um passo para trás e avaliar o que você está fazendo, o que está travando, aí você vai automaticamente diminuindo a sensação de ter que procrastinar, porque eu só vou procrastinar com algo que eu não decidi. Porque se eu decidir, eu vou ter que me responsabilizar. Eu não quero ter essa responsabilidade para mim. De repente eu quero simplesmente deixar, porque aí eu posso justificar, não, tá muito difícil, não é bem assim, as pessoas não me ajudam, o contexto não é favorável. Se nada dá certo, se o contexto é ruim, por que eu vou conseguir? Então eu posso me justificar de que eu não preciso fazer. Agora perceba se o que você tem vivido é próximo a isso, porque quando você alinha, tem mais clareza com o que você quer, o que Deus quer para você, o que você quer fazer, a tendência é que os seus sabotadores possam ir diminuindo e você comece a simplesmente fazer. E aí a sua frase vai mudar. Eu estou fazendo isso, meu planejamento é fazer essas 3, 4, 5 ações. Então isso eu já fiz, esse aqui eu estou adaptando, esse eu estou ajustando. Ponto. Não tem sofrimento. Agora, se a minha fala é
quando eu tento fazer o melhor pelos meus clientes, eu tento fazer o melhor pelos meus alunos, eu tento fazer o melhor pelas pessoas que eu convivo, e você tenta, essa palavra tentar significa que eu estou me desgastando, porque a forma que eu estou fazendo não é a mais ideal, por exemplo. De repente existem formas mais simples, porque se você acredita no que você faz, você não tem dúvida. Se você acreditar 100% no que você faz, você não vai se segurar. Agora, o que falta acontecer para você ter 100% de certeza de que aquilo que você está fazendo é o que você precisa fazer? Eu sei que não é fácil, porque às vezes a gente não tem certeza se o caminho que a gente vai seguir é aquele. A gente, claro que vai se alinhar com Deus, pedir para que Ele nos mostre, mas a gente é ser humano. Então, sempre que é algo novo, passos novos são mais difíceis, porque a gente não sabe o que vai ser, a gente não sabe o que nos espera na vida. Mas quando a gente começa a identificar que o nosso sistema de funcionamento vai fazer de tudo para que você se mantenha na zona de conforto, e até para a gente entender, zona de conforto, para que eu saia da zona de conforto, eu tenho que passar por uma dor, eu preciso passar por algo uma experiência nova, que eu nunca vivi. Dói, porque crescer dói, é desconfortável, mas é importante, porque se eu não me permitir crescer, eu não vou ter uma decisão que só pode partir de você. Agora, ninguém pode decidir isso por você. O que você quer realmente fazer nesse 2020 para ser diferente? Quais decisões você precisa tomar? O que você precisa definir dentro de você, na sua mente e no seu coração, para que você tenha 100% de certeza de que é aquilo que você tem que fazer? Ai, mas eu não tenho certeza se é o que eu quero, eu não tenho certeza. O que precisa acontecer para você ter certeza? Porque justificar que eu não tenho certeza, eu tô mandando uma mensagem para minha mente assim, tá tudo bem, não decidi, porque aí eu já tô me isentando da responsabilidade de novo de agir. Agora, a partir de hoje, o que você ter certeza de que o próximo passo é o melhor para sua vida? Qual é ou quais são as ações que você precisa pôr em prática para que esses passos, para que essa nova estrutura, para que esse novo patamar chegue na sua vida? O que você precisa fazer para que isso aconteça? Se permita pensar nas ações. Quando a gente pensa, automaticamente, talvez você tenha imaginado agora, eu não sei, se eu soubesse eu faria. Isso é uma reação da nossa mente inconsciente falando assim, não preciso decidir, é porque é desconfortável. Agora, se você não sabe, não é porque você não sabe, é porque você nunca pensou sobre isso. Porque a partir do momento que você decidir, não, eu vou de uma vez por todas resolver isso na minha vida, eu vou de uma vez por todas alinhar o que eu preciso para agir, você está mandando uma mensagem para o teu inconsciente falando assim, agora não tem mais desculpa, agora eu vou só. E o seu inconsciente vai entender que não tem outra opção, vai ter que trazer as respostas. E aí, novas conexões neurais. Então, pensa que você tem milhões de neurônios lá na sua mente. E as novas correntes elétricas, as novas conexões que faz com que a gente tenha neuroplasticidade, que faz com que a gente pense de uma forma diferente, que faz com que a gente amplie nossa visão, comece a ver as coisas de uma forma mais profunda, mais ampliada, vão acontecer na sua vida. Isso é o famoso insight, que a gente ouve muito. O que é o insight? Você está se reestruturando, você começa a pensar em coisas que você nunca pensou, você pula de um pensamento para o outro. Você não tem uma evolução, você vai pensando o suficiente para você raciocinar sobre algo e do nada você vê que, peraí, agora faz mais sentido isso. Como que eu não pensei nisso antes? Agora, os insights vêm conforme você se permite ir pensando. Então, a sua mente não vai parar. Qualquer pergunta que a gente faça e leve você a buscar uma resposta, não responder sim ou não, mas buscar um porquê, te ajuda a ter insights. E os insights vêm às vezes. Agora, por exemplo, do que você está refletindo aqui junto comigo. Ou daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. De repente, daqui a pouco daqui a um mês, você vai pensar, nossa, olha, para eu resolver essa questão que eu sempre tentava, cara, eu vou simplesmente fazer outra coisa, diferente do que você já fez. Isso é um insight. Ou seja, isso é você pular de um pensamento para o outro. Você não evoluiu, você simplesmente parou de pensar de uma forma e começou a pensar em outra. É isso que a gente precisa buscar. Quais são os pontos que você quer resolver na sua vida? Até porque quando a gente começa a pensar sobre estrutura de pensamento, você tem a tendência, a gente como ser humano tem a tendência de criar hábitos de estrutura de pensamento. E é incrível, porque a forma com que a gente cria esses hábitos da estrutura de pensamento, a gente começa a levar para tudo. Ou seja, se eu me enrolo numa área, eu tenho a tendência de me enrolar na outra.
Se eu penso dessa forma para agir, aí eu começo a pensar, aí eu fico me auto-sabotando. Não, mas não vai dar certo. Ah, não, mas quem sou eu para fazer isso? Aí eu já começo a diminuir minha noção de capacidade, eu começo a me sentir incapaz de fazer as coisas. Ou começo a ficar com medo do novo. Aí eu começo até a falar. As frases, né, que a gente solta são crenças. O que eu acredito, eu falo. Então são crenças que nos limitam a não avançar ou nos fortalecem, são crenças fortalecedoras. Então sempre a gente vai ter crenças e frases que nós soltamos na nossa conversa que a gente pode começar a ficar mais ligado agora. Porque essas frases são inconscientes, nem sempre a gente tem noção do que elas são e nem sempre a gente tem noção do quanto que elas impactam a nossa vida. Então vamos imaginar, eu tenho frases, olha, não, mas como que eu vou viver algo novo? Nunca vivi até hoje? Não, isso não é pra mim, nunca vivi isso até hoje. Para que eu vou viver agora? Isso é uma frase, uma crença que te limita a não se permitir viver algo novo. Agora pensa, sempre, sempre, sempre você pode viver algo novo. Você pode melhorar os pontos que você precisa, você pode melhorar a sua vida, você pode realmente começar a construir algo novo. Não é porque até hoje você não viveu isso que você quer, o sonho que você mais busca, que você não pode viver. Se você sabe que é algo bom para você, se você sabe que você vai agir com integridade, se você sabe que vai dar resultados bons, que vai glorificar Deus, que vai abençoar vidas, você talvez não tenha simplesmente se permitido imaginar viver isso de forma diferente. Porque não dá pra gente viver algo novo com a mentalidade do velho. Além das ações, a gente precisa mudar a mente. Eu não consigo, por exemplo, sair de CLT e virar empreendedor. Não consigo ser empreendedor com a mentalidade de CLT. Entende um pouquinho a diferença? Só que você só vai mudar a mente para expandir, por exemplo, de CLT para um empreendedor, que é pensar como empreendedor, se permitindo vivenciar isso. E é isso você pode aplicar para tudo. Eu não posso, eu quero melhorar relacionamentos, eu quero melhorar, sei lá, ciclos de amigos, eu quero melhorar no trabalho, meu empenho, minha alta performance. Você sempre vai precisar mudar a forma de ver aquilo para poder ter resultados diferentes. Não é só as ações. Se você mudar só os hábitos, você vai estar mudando uma forma muito superficial. Se você mudar de uma forma muito superficial, você vai começar a pôr em prática, vai dar uma semana, duas, você vai desistir, porque você não mudou aqui. Então é importantíssimo a gente mudar a nossa mente. Peraí, o que eu preciso fazer para que dê certo? Como que eu preciso pensar para eu ver que isso, o novo, vai fazer parte da minha vida? Claro que a gente, para qualquer decisão, precisa pensar de uma forma racional. Não é sair fazendo, é pensar por que você quer adotar esse novo modelo na sua vida, por que você quer conquistar esse sonho, o que esse sonho vai trazer de benefício para você. E tudo que você fizer, como que você pode equilibrar a sua vida para chegar lá. Porque é importantíssimo você equilibrar. Você tem uma vida pessoal, você tem uma vida profissional. E você precisa que todos os pontos estejam alinhados para que você possa constantemente ir melhorando sem colocar nenhuma área em risco. Então, quais são os sonhos que você tem, que você quer colocar em 2020, que você precisa readequar a sua estrutura? De repente, o seu sonho é até você ter mais equilíbrio pessoal. O que eu posso fazer para ter equilíbrio pessoal? Vamos imaginar que minha vida parece que está uma bagunça, eu não consigo equilibrar muito bem as coisas. O que eu preciso fazer para que se equilibre? Agora, deixe de pensar nas justificativas, nas respostas que a gente dá para nós mesmos, que nós damos constantemente para a gente. Comece a pensar naquilo que você quer realmente viver. Porque eu reclamar o que foi. Até porque eu reclamo. Clamo para que fique repetindo esse ciclo na minha vida. Agora pense na solução. O que eu quero construir a partir de hoje? É aqui que a maior parte de nós, é aqui que nós enroscamos. Porque se eu fico só remoendo o passado, eu fico só contando a mesma coisa o tempo todo, que fica aumentando, porque o que eu ponho o foco aumenta. Agora pensa no futuro. O que você quer construir? Você pode até ficar perdido. Peraí, eu não sei o que eu quero construir, porque eu nunca pensei nisso. Mas se permita pensar, porque se você não pensar, como que o seu inconsciente vai saber onde tem que chegar? Seu inconsciente está acostumado a seguir regras. Se você não define essas regras de uma forma consciente e racional, alguém vai definir por vocês. Ou seja, o seu chefe, o sistema que você está, as pessoas que estão... Alguém vai definir isso por você. Então, se alinhe com Deus, primeiro, claro, e coloque no papel o que você quer. Peraí, eu quero viver esse sonho? Como? Se imagine construindo esse sonho, para que você possa projetar para o teu inconsciente os próximos passos. Então, vamos imaginar, eu quero ter uma empresa.
mas você pode aplicar isso para qualquer área da sua vida. Então, o que eu preciso fazer para ver se esse negócio é viável? Me imaginar. Então, qual que é o primeiro passo? Como que eu me imagino fazendo aquilo? Quais seriam os passos? Quais seriam as pessoas que eu preciso conversar para começar a ter uma mentalidade parecida com a delas? Porque conforme as pessoas que nós convivemos, nós vamos ficando parecidos. Você vai pegando o jeito da pessoa porque os seus neurônios espelhos estão se espelhando na pessoa. Ou seja, quem você convive, você vai ficando igual. Não tem como não ficar igual. Agora, claro que nós temos pessoas diferentes do nosso convívio. Algumas nos ajudam a fortalecer a fé, outras nos ajudam a sermos melhores no trabalho, naquela função específica. Outras nos ajudam, de repente, para algum trabalho social. Estou dando exemplos. Mas pense nas pessoas que você convive. Pensa nos sonhos. Peraí, para eu colocar esse sonho em prática, o que eu tenho que colocar no papel? Quais são as pessoas que eu quero conversar mais, que eu tenho que conversar para chegar lá? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um curso, sei lá, conversar com alguém, eu preciso desenhar isso. Eu já tenho uma leve ideia por onde começar, para experimentar esse trabalho, para ver se eu gosto, se é o que eu quero mesmo. No futuro, imaginar, quando esse trabalho estiver maior, eu vou gostar? Vai ser algo que vai ser bom para mim, para minha família, para o meu futuro? Vai ser algo que de repente possa me afastar de Deus? Porque Deus não quer que você trabalhe com algo que te afaste dele, mas Ele quer que você realinhe com Ele sempre para que o que você fizer seja bem sucedido.